O frio do piso de mármore do hall penetrava através da sola fina dos sapatos de Ayla, gelando-a até os ossos. Ela permanecia imóvel, segurando firmemente a alça da bolsa velha. Naquele espaço enorme, onde pairava o aroma de cera de limão e dinheiro que ela nunca tinha visto, Ayla se sentia minúscula e estranha. Alistair Croft, o proprietário da mansão que estava diante dela, era a personificação da própria casa. Alto, com um terno impecável, ele olhava para Ayla, sua nova faxineira, como se ela fosse mais um objeto da decoração que precisava ser avaliado por ele. Bem, Ayla. Sua voz soava tão fria e polida quanto o piso brilhante a seus pés. A senhora Davis, a governanta sênior, já lhe explicou as regras. Tenho um acréscimo a fazer. Não suporto poeira nas molduras dos quadros e impressões digitais no vidro. Nenhuma. Entendeu? Sim, senhor. Com certeza, respondeu Ayla baixinho, sem levantar os olhos. Em sua cabeça ecoavam as palavras. Apenas acene com a cabeça, apenas trabalhe, não olhe nos olhos dele. Muito bem, continuou ele fazendo uma pequena pausa. E mais uma coisa, minha filha Maya, talvez ela queira falar com você. Não caia nessa. Você tem suas tarefas, ela tem seus assuntos. Não devemos confundir uma coisa com a outra. Entendido? Ele fala da própria filha como se fosse algum tipo de obstáculo, pensou Ayla com pesar. Sim, senhor, entendi, ela respondeu em voz alta. Alistair acenou com a cabeça brevemente. Seu interesse por ela estava se esvaindo. Naquele mesmo momento, no degrau superior da ampla escadaria, apareceu aquele obstáculo. Uma menina de 7 anos com olhos enormes e sérios. Ela os observava em silêncio, abraçando com força um coelho de pelúcia. Alistair seguiu o olhar de Ayla e seu rosto ficou ainda mais sério. Maya, disse ele à filha, sem levantar a voz, mas com firmeza. O que eu disse sobre se intrometer nos assuntos dos adultos? Vá para o seu quarto. A menina não conseguia tirar os olhos de Ayla. Quando Alistair se virou, Maya desceu silenciosamente as escadas e sussurrou para que apenas o pai a ouvisse. Você é nova? Perguntou ela. A anterior foi embora porque o papai gritava muito alto. O seu papai também vai gritar? Ayla ficou paralisada. Seu coração parou por um instante. Uma pergunta tão direta era completamente desencorajadora. O que ela deveria responder? Vou me esforçar para trabalhar bem, para que ele não fique zangado, sussurrou ela. E essa foi a mentira mais sincera que conseguiu dizer. Uma hora depois, Ayla começou a trabalhar. A enorme casa estava envolta em um silêncio opressivo, e os pensamentos continuavam a perturbá-la. Onde está a mãe dela? Pensava Ayla, enquanto limpava o espelho com moldura dourada. Em uma casa como esta, deveria haver muitas risadas, mas aqui reina o silêncio, como em um túmulo. No momento em que ela limpava a pesada porta de carvalho do escritório, ouviu-se uma voz masculina abafada. A porta era pesada, mas não estava completamente fechada. Era Alistair. Ele estava falando ao telefone. Sua voz soava cheia de raiva. Estou repetindo isso pela última vez, disse ele em voz baixa, mas clara. Você não receberá um centavo. Esqueça isso. A conversa está encerrada. Ayla ficou parada, pressionando o pano úmido contra o peito. A frase curta, como um tiro, rompeu o silêncio da enorme casa. Naquele momento, ela percebeu que aquele lugar escondia segredos muito mais sombrios do que apenas poeira acumulada em cantos esquecidos. No dia seguinte, Ayla foi enviada para limpar um canto remoto da casa, onde quase ninguém entrava. Os quartos estavam cobertos por capas brancas e um aroma forte de madeira velha e objetos esquecidos pairava no ar. Trabalhando em um desses quartos, Ayla descobriu uma pequena porta que praticamente se confundia com a parede. Era um velho depósito. Entre pilhas de revistas velhas e caixas empoeiradas em uma prateleira abarrotada, ela a encontrou.
Um pequeno pássaro esculpido em um único pedaço de madeira. A figura era simples, até mesmo ingênua, mas cada uma de suas curvas transmitia uma ternura surpreendente. Obviamente, alguém havia lixado a madeira com muito cuidado e amor para obter tal suavidade. O nome dela é Squawky, disse uma voz baixa vinda de trás dela. Ayla se assustou e se virou. Maya estava na porta, seus olhos sérios fixos em Ayla. Como ela conseguiu se aproximar tão silenciosamente? Olá, disse Ayla gentilmente, colocando o pássaro de volta na prateleira. Eu não deveria ter mexido nele. Desculpe. Não se preocupe, disse Maya, aproximando-se. Foi a minha mãe que fez isso. Ela mesma o esculpiu. Dizia que era um pássaro guardião que trazia sorte. Ayla pegou o pássaro novamente, sentindo seu calor. Sua mãe era muito habilidosa, disse ela com sinceridade. Este pássaro é incrivelmente realista. Sim, respondeu Maya, acenando com a cabeça. Por um instante, um sorriso passou por seu rosto, mas desapareceu rapidamente. Meu pai não gosta quando eu me lembro dela. Ele guardou todas as coisas dela aqui. Disse que seria melhor assim. Ayla sentiu um aperto no peito. Ela se lembrou daquele homem autoritário e frio que escondia as lembranças da esposa, como se um depósito empoeirado pudesse esconder a dor. Os adultos às vezes pensam, sussurrou Ayla, mais para si mesma do que para a menina, que se esconder em algo, isso desaparecerá. Mas isso não é verdade. A memória permanece. Eles permaneceram em silêncio por mais algum tempo. O pequeno depósito parecia ter se transformado em seu refúgio secreto contra o frio e a grandiosidade do resto da casa. Quando o dia de trabalho de Ayla estava chegando ao fim e ela, vestida com roupas casuais, se dirigia para a saída, Maya a alcançou no corredor vazio. Em suas pequenas mãos, ela segurava o mesmo pássaro de madeira. Aqui, sussurrou a menina, rapidamente estendendo a figura para Ayla. Ele terá que protegê-la. Maya, eu não posso. Ayla ficou confusa. Afinal, isso é uma lembrança da sua mãe. Seu pai, ele não vai ver. Maya a interrompeu, apertando com mais força os dedos em torno do pássaro. Mamãe sempre dizia que os guardiões têm o dever de proteger as pessoas boas. Por favor. Ayla olhou para os olhos suplicantes da criança e seu coração se encheu de compaixão. Ela assentiu, escondendo o precioso presente no bolso da jaqueta. Uma espécie de calor emanava da árvore, como se sua superfície fria tivesse se aquecido com seu toque. Ela sentia seu peso, e não era apenas o peso da árvore. Era o peso da confiança, o peso da responsabilidade que ela não havia escolhido. Mas agora não podia ignorar. De repente, começou a chover forte, transformando o mundo fora da janela em uma mancha cinzenta e nebulosa. Ayla estava terminando o trabalho quando a casa de repente estremeceu com um trovão. Ela se dirigiu ao telefone interno para falar com o proprietário. Sr. Croft? Ela disse quando ele finalmente atendeu. É Ayla. O que mais? Sua voz soou brusca e impaciente. Ao longe, ouvia-se música e sussurros. Eu terminei o trabalho, mas há uma forte tempestade lá fora e não sei como ativar o alarme da porta lateral. A senhora Davis já saiu e eu não quero... Você está realmente me ligando por causa disso? Ele disse friamente. Você não poderia ter perguntado à senhora Davis antes? Ela saiu antes de eu terminar, senhor. Só tenho medo de cometer um erro. Não faça nada, sussurrou ele ao telefone. É simples. Fique onde está. Não mexa no alarme, não saia de casa. Eu mesmo resolvo quando voltar. Não me atrapalhe, entendeu? Sim, senhor, mas... Buzina curta. Ele desligou o telefone. Ayla ficou parada, segurando o plástico frio na mão, e uma onda quente de humilhação se espalhou por suas bochechas. Não crie problemas. Essas palavras cortaram sua alma como uma lâmina. Para ele, ela era apenas mais uma tarefa a ser resolvida e colocada de lado.
Ela se sentou em uma cadeira no enorme hall vazio, ouvindo a tempestade do lado de fora e a tempestade que assolava sua alma. Era uma sensação há muito esquecida, mas familiar em sua intensidade. Um pressentimento. A sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo errado. É apenas uma tempestade, ela repetia para si mesma. Apenas uma tempestade idiota. Mas a intuição, que ela tentava tão obstinadamente reprimir, dizia o contrário. De repente, um trovão particularmente forte ecoou. Naquele exato momento, toda a casa mergulhou em uma escuridão absoluta e impenetrável. Tudo se apagou. As luzes de emergência não acenderam. Um silêncio mortal se instalou, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva. Ayla ficou paralisada, com o coração batendo forte no peito. Lentamente, ela pegou o celular para acender a lanterna. E assim que um feixe de luz fraco rompeu a escuridão, ela ouviu. Não era trovão. Era um som baixo, mas nítido, vindo das profundezas da casa, como se alguém tivesse cuidadosamente quebrado um pedaço de vidro da janela. E então, ouviu-se um barulho surdo. Depois, outro. Eram passos cautelosos e seguros de várias pessoas que acabavam de cruzar a soleira da porta. O medo tomou conta dela com um frio paralisante. Seu primeiro impulso foi fugir. Mas para onde? A porta estava muito longe, e os passos se aproximavam cada vez mais. Ayla correu para trás de uma coluna de mármore maciço que sustentava o teto do hall, e ficou imóvel, prendendo a respiração. Ela se escondeu na sombra. 3 pessoas entraram no hall. Na penumbra, suas silhuetas eram quase imperceptíveis, mas a luz de suas lanternas iluminava máscaras pretas, luvas e botas grossas. Seus movimentos eram rápidos e coordenados, como se agissem como uma equipe unida. "Para cima", sussurrou um deles, sua voz soando rouca e áspera. "Croft deve estar no escritório ou no quarto. Javier, vá para o primeiro andar. Ben, venha comigo." 2 homens subiram as escadas. Javier, o terceiro, aproximou-se lentamente deles, iluminando o caminho à sua frente com uma lanterna. O feixe de luz deslizou pela parede, passando a poucos centímetros do ombro de Ayla, e continuou seu caminho. Ayla ficou imóvel, sem respirar. De repente, um grito de Alistair ecoou dos andares superiores, seguido por um grito assustado de Maya. "Papai! Não toque nela!" A voz de Alistair estava cheia de raiva e medo. "O que vocês querem? Dinheiro? Peguem tudo o que quiserem." O homem mascarado, que parecia ser o líder, riu. Era uma risada fria e desagradável. "Você acha que viemos atrás do seu dinheiro, Alistair? Que ingenuidade! Não queremos suas notas rasgadas. Queremos o protocolo." "Não sei do que você está falando." A voz de Croft soou tensa. "Não sabe?" O homem riu novamente. Dando um passo, ele viu, à luz da lanterna de Ayla, que ele havia agarrado Maya pelo ombro e a sacudido levemente. A menina gritou assustada. "Que tal eu perguntar à sua filha? Talvez ela saiba onde o pai escondeu os documentos importantes." "Solte-a, Marcos!" exclamou Alistair. "Marcos!" O nome soou como o clique de uma fechadura, bloqueando o acesso ao simples conceito de ladrões. Agora, eles não eram apenas pessoas que infringiam a lei. Eles tinham um nome e sabiam a quem pertencia a casa. O coração de Ayla batia freneticamente. A visão da pequena figura trêmula de Maya nos braços de um homem estranho, seus soluços silenciosos, tudo isso era o horror do qual ela fugira durante toda a sua vida. O olhar da escuridão do segundo andar trouxe de volta aquele mesmo horror que ela tentava esquecer. Todos os seus esforços para se tornar invisível, silenciosa, comum, todos eles se revelaram inúteis em um instante. O medo não desapareceu. Ele ainda a apertava em seus braços gelados, mas através dele algo mais irrompia, algo que queimava como uma lâmina afiada. Fúria.
Javier, que havia cometido o roubo no primeiro andar, terminou a inspeção e agora se dirigia de volta, diretamente para a coluna onde ela estava. Ele já estava bem próximo. Ayla olhou para trás. Em uma pequena mesa ao lado dela havia um enorme castiçal de bronze. Olhando para a assustada Maya, ela então olhou para o castiçal. Não havia saída. O passado, do qual ela tentava tão obstinadamente fugir, a alcançou. Tudo o que ela podia fazer era abrir a porta. Os pensamentos de Ayla voavam em sua cabeça como raios. Ele vai passar agora. Ele não vai me notar. Não se mexa. Mas seu corpo já agia por conta própria. Sua mão, como se independente de sua vontade, estendeu-se e apertou o metal frio do castiçal. Seus dedos o apertaram com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O peso do bronze na mão era a única coisa tangível nesse mundo envolto em sombras e medo. Javier se aproximou a 1 metro da coluna. Relutante, ele passou o feixe de luz da lanterna pelas paredes e já estava prestes a descer as escadas. Era sua última chance. Era agora ou nunca. Dando um passo silencioso para trás da coluna, ela partiu para o ataque. Um golpe. O castiçal, cortando o ar com um assobio, voou em direção ao alvo. Ela não mirou na cabeça, mas no ombro, onde os músculos se unem ao pescoço. O golpe foi preciso e poderoso. Javier soltou um grunhido curto e abafado e caiu no chão de mármore como um corpo sem vida. A lanterna, ricocheteando para o lado, iluminou sua figura curvada na penumbra. De repente, tudo ficou em silêncio. Javier? Marcos perguntou bruscamente com preocupação. O que está acontecendo? Informe-me. Ayla não hesitou. Ela pegou um enorme vaso chinês que estava ao pé da escada e o empurrou com força para baixo. O vaso se estilhaçou em vários pedaços ao bater nos degraus com um estrondo retumbante. O som ecoou por toda a casa. Corram! Gritou ela na escuridão, sua voz rouca e estranha. Para os fundos da casa! Depressa! Alistair pensou por um momento. Quem é? Gritou ele. Agora! Corram! Gritou Ayla. O barulho de passos a fez estremecer. Marcos e Ben desceram as escadas, suas lanternas espalhando feixes de luz pelas paredes. Ayla, sem perder tempo, correu para o corredor escuro que levava à cozinha. Ela correu sem parar, seu coração batendo freneticamente no peito, como um pássaro enjaulado. Uma única ideia girava em sua cabeça. O que eu fiz? O que eu fiz? Atrás dela, ouviam-se gritos furiosos. Ela está aqui, em algum lugar desta casa. O que aconteceu com Javier? Ela o nocauteou. Ele está inconsciente. Marcos chegou ao pé da escada. À luz do poste, viu seu homem estendido no chão e os cacos de um vaso caro espalhados pelo chão. Seu olhar se voltou para o corredor escuro, para onde Ayla havia desaparecido. Ele não conseguiu ver o rosto, apenas uma silhueta fugaz. Mas viu quando ela desferiu o golpe. Rápido, preciso, sem desperdício de energia. Não parecia o ataque de uma mulher assustada. Foi um ato consciente. Encontre Croft e a garota! Gritou ele para Ben. Eles não podem ter ido muito longe. E você? Perguntou Ben, respirando com dificuldade. Marcos virou lentamente a cabeça, o rosto distorcido pela raiva. Ele olhou fixamente para a escuridão do corredor, como se pudesse perfurá-la com o olhar e ver Ayla. Quem era ela? Uma faxineira? Uma hóspede? Não importava. Ele tinha certeza de uma coisa. Ela era uma ameaça. Vou resolver nosso problema, sussurrou ele. Então, respirou fundo e gritou para que sua voz ecoasse por toda a casa. Ei, não sei quem você é, mas vi você se movendo. Reconheço essa postura. Quem é você? Suas palavras ecoaram pelas salas vazias, perseguindo Ayla. Aquela pergunta era mais assustadora do que qualquer golpe. Ela atingia a essência do medo dela, abrindo uma porta para o passado que ela havia enterrado cuidadosamente muitos anos atrás. No corredor do segundo andar, Ayla viu Alistair e Maya.
Alistair tentava desesperadamente destrancar a porta de um dos quartos, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave. Maya, encostada em sua perna, soluçava. "Venha cá", sussurrou Ayla, saindo das sombras. Alistair recuou, com medo e desconfiança estampados nos olhos. "Você? Quem é você? O que você fez?" "Salvei a sua vida", ela disse secamente. "Agora vá, se quiser sobreviver", acrescentou sem tempo para gentilezas. "Há algum lugar na casa com uma única porta e paredes grossas? Talvez um porão?" "No porão", respondeu ele confuso. "Debaixo da cozinha." "Leve-me até lá." Eles se moviam pela casa como fantasmas. Ayla ia à frente, ouvindo atentamente qualquer som. Alistair a seguia, carregando Maya nos braços. Pela primeira vez na vida, ele se sentia completamente indefeso dentro de sua própria casa. Toda a sua riqueza, todo o seu poder agora eram insignificantes. Sua única esperança de salvação era aquela mulher tranquila, a quem ele havia ofendido ao telefone apenas 1 hora antes. A porta da adega era maciça, esculpida em carvalho velho. Descendo os degraus íngremes de pedra, eles se viram na escuridão fria, onde o ar estava impregnado de vinho e umidade. "Feche", disse Ayla, fechando a porta maciça atrás deles. "Tranque." Alistair girou o pesado ferrolho de ferro. O clique que ecoou no silêncio foi verdadeiramente ensurdecedor. Ele ajudou Maya a sentar-se em uma caixa e virou-se para Ayla, que estava parada na porta, ouvindo os sons ao redor. "Agora me conte o que está acontecendo", exigiu ele. A adrenalina havia diminuído e sua voz soava com a habitual autoridade. "Quem é você? E de onde vem essa confiança em saber como fazer isso? Você é da polícia?" Ayla virou lentamente a cabeça. Mesmo com a luz fraca do celular, ela percebeu como os olhos dele brilhavam. "Sr. Croft", ela disse. Sua voz era baixa, mas soava com uma determinação que ele não havia percebido antes. "Agora não importa quem eu sou. O que importa é que há 3 homens no telhado. Um deles, Marcos, conhece você. Eles não estão procurando objetos de valor, mas algum tipo de protocolo, e estão dispostos a machucar sua filha para obtê-lo." Alistair quis protestar, mas Ayla deu um passo em direção a ele. "Acabei de matar um deles", disse ela. "Isso significa que eles estão muito furiosos. Portanto, agora você vai esquecer que é o dono da casa. Esquecerá seu orgulho. Você vai me obedecer sem questionar. Ficar calado quando eu mandar ficar calado, correr quando eu mandar correr. A vida da sua filha depende disso. Entendeu?" Ele olhou para ela, atordoado com essa metamorfose repentina. A faxineira quieta e modesta desapareceu sem deixar vestígios. Em seu lugar, surgiu uma mulher que irradiava ameaça e poder. Ele acenou com a cabeça em silêncio. "Tudo bem", ela respondeu e se virou novamente para a porta. Ela se aproximou de Maya, que chorava baixinho, e se agachou na frente dela. "Escute", sussurrou ela. "Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Estamos apenas brincando de esconde-esconde. O jogo mais emocionante do mundo. Precisamos ficar bem quietas para não sermos descobertas. Você sabe ficar quietinha?" Maya olhou para Ayla com seus olhos enormes, cheios de lágrimas, e acenou com a cabeça. Ayla gentilmente enxugou suas lágrimas. Naquele momento, ela parecia mais uma irmã mais velha do que uma soldado. De repente, passos surdos ecoaram acima das cabeças dos heróis. Em seguida, ouviu-se a voz abafada, mas cheia de raiva de Marcos. "Ela não pode ter ido muito longe. Revistem cada fenda. Verifiquem todos os porões, todos os depósitos. Eu preciso encontrá-la." Na silenciosa frieza do porão, eles ficaram paralisados. Acima deles, ouviam-se passos pesados e raivosos. O teto de madeira acima de suas cabeças rangia lamentavelmente sob os pés dos estranhos. Maya se aconchegou ao pai, enquanto Alistair, sem ousar se mover,
olhava para Ayla, esperando que ela lhes desse um sinal. Mas Ayla apenas colocou o dedo nos lábios e, fechando os olhos, mergulhou completamente nos sons. "Não entendo!" exclamou Ben, sua voz alta e áspera. "Como ela conseguiu? Javier pesa 100 quilos." "Ela o atingiu com algo pesado", disse Marcos. Sua voz soava mais calma, embora ainda houvesse uma indignação contida nela. Ele recuperou a consciência. Diz que ela agiu muito rapidamente, como se tivesse surgido do nada. A terceira voz soou fraca e assustada. Era Javier. "Eu disse, Marcos", repetiu ele. "Ela não é uma faxineira comum. Nenhuma faxineira lutaria assim. Ela sabia exatamente onde golpear. Foi profissional." "Cale a boca, Javier", Ben respondeu bruscamente. "Você é um fracassado. Você foi nocauteado por uma garota." "Ela não é uma garota. Ela..." "Calem a boca, os dois", ordenou Marcos severamente. Seguiu-se um silêncio sepulcral. Ayla percebeu que ele estava tentando controlar a situação. É inútil discutir. Croft e sua filha desapareceram. E essa mulher também. Eles estão em algum lugar nesta casa. Era impossível eles terem fugido. Eu mesmo desliguei todas as comunicações e o alarme. Ayla ouvia e, em sua imaginação, formava-se um retrato de cada um deles. Marcos, o líder, o cérebro da operação. Ele era frio e perigoso. Ben, a personificação da força, temperamental e provavelmente não muito inteligente. Javier era o elo mais fraco deles. Seu medo era evidente. E quem tem medo, na maioria das vezes, comete erros. "Tudo bem", pensou ela. "Agora eu entendo com quem estou lidando." Essa análise fria a assustava profundamente. Eram reações antigas e habituais, das quais ela tanto desejava se livrar. "O que vamos fazer?", perguntou Ben. "Talvez devêssemos simplesmente queimar esta casa até ao chão? Eles sairão por conta própria." "Não faça bobagens", interrompeu Marcos. "Precisamos de um protocolo, não de cinzas. Preciso do Croft vivo. Até que ele diga onde estão os documentos, não tocamos nele." "Vamos nos dividir. Ben, você fica com a ala leste. Javier, com a oeste. Eu vou verificar o centro. Procurem todas as portas trancadas, todos os esconderijos. Tenho certeza de que eles estão aqui." Os passos desapareceram em diferentes direções. Só se ouvia um sussurro baixo. Mas esse silêncio era ainda mais tenso do que o barulho anterior. Alistair olhou para Ayla. "Você ouviu?" Ele sussurrou. "Eles estão nos procurando." "Eu ouvi", ela respondeu, sua voz tão baixa quanto a dele. "Eles estão se separando. É melhor assim. Sozinhos, eles serão mais fracos." "O que significa mais fracos?" Sua voz tremeu. "Você vai atacá-los novamente?" Ayla olhou para ele e disse: "Farei tudo o que puder para que saímos daqui vivos." De repente, a silêncio foi quebrado por um novo som. Uma tosse seca e baixa. Era Maya. Ela tossiu 2 vezes e a tosse foi ficando cada vez mais frequente, transformando-se em ataques violentos. Ela respirava com dificuldade, seu pequeno peito se elevava com esforço. "Maya, o que aconteceu?" Alistair imediatamente correu até ela. "Papai, eu não consigo respirar", ela sussurrou, quase inaudível. Alistair olhou para Ayla com horror. Seu rosto ficou pálido como giz. "Asma", ele sussurrou. "Ela está tendo um ataque forte, provavelmente por causa da poeira e da ansiedade." "Onde está o remédio dela? Talvez o inalador?" perguntou Ayla rapidamente. Alistair fechou os olhos. Suas palavras soaram como uma sentença. "Lá em cima, no quarto dela, na mesinha de cabeceira ao lado da cama." A notícia da existência do inalador pairou no ar frio do porão como uma sentença. A respiração ofegante de Maya era o único som que quebrava o silêncio. Naquele momento, Ayla deixou de ver na garota a filha de um milionário. Todo o seu mundo se reduziu a aquele som ofegante.
Ela via apenas uma criança assustada, sufocando na escuridão. Eu vou, declarou ela, suas palavras não soando como uma sugestão, mas como uma afirmação. Alistair apertou sua mão. Seus dedos estavam gelados. Não pode, disse ele. Você está louca? São 3. Eles vão matá-la sem pensar 2 vezes. Se eu não for, sua filha morrerá aqui, bem diante dos nossos olhos, disse Ayla calmamente, olhando nos olhos dele. Ela cuidadosamente soltou a mão dele. Simplesmente não temos outra saída. A decisão estava tomada. Todos os seus medos, todo o pânico desapareceram quando ela teve um objetivo claro e compreensível: salvar a criança. Era isso que lhe devolvia o sentido da vida. Fazia com que as velhas habilidades, até então odiadas, trabalhassem para o bem. Não pode ser, implorou ele. Deve haver outra maneira. Não há outra maneira. Sua voz soou firme. Ela se aproximou da porta. Escute-me com atenção. Assim que eu sair deste lugar, você trancará a porta por dentro. Não abrirá para ninguém. Mesmo que ouça minha voz. Mesmo que eu chame por você. Só abrirá depois de uma batida específica. Lembre-se, 3 batidas curtas, depois uma longa. Entendeu? Atordoado pela calma e determinação da garota, Alistair só conseguiu acenar com a cabeça. Repita, insistiu ela. 3 batidas curtas e uma longa, repetiu ele, obedecendo. Muito bem. Cuide dela, disse Ayla, e sem se virar, afastou o pesado ferrolho. A porta rangeu ao se abrir. Ela deslizou pelo corredor escuro e fechou a porta atrás de si. Do outro lado, o ferrolho clicou novamente, e ela percebeu que agora estava sozinha. Ela deslizava pela casa como uma sombra. Cada rangido do assoalho ecoava pelo salão como um tiro. Para se mover silenciosamente, ela andava descalça. A pedra fria e a madeira queimavam desagradavelmente seus pés. Não andando, mas sim fluindo, ela se movia pelos corredores, usando qualquer sombra, qualquer fenda, para permanecer despercebida. Subindo a escada de serviço até o 1º andar, Ayla parou na porta da sala de jantar. Uma luz fraca vinha de dentro. Com cuidado, ela espiou pela esquina. Ben e Javier estavam sentados à longa mesa de jantar. Sobre a mesa polida à sua frente havia uma grande folha de papel com as plantas da casa. O feixe de luz da lanterna sobre a mesa iluminava seus rostos e a planta detalhada da futura mansão. O coração de Ayla apertou. Eles tinham as plantas. Não tinha sido um ataque aleatório. Eles se prepararam cuidadosamente. E planos tão detalhados não se conseguem sem ajuda. Isso só podia significar uma coisa: alguém de dentro os ajudou. Alguém que trabalhava nesta casa, que conhecia todos os seus segredos e pontos vulneráveis. Não consigo entender onde eles poderiam se esconder, resmungou Ben, apontando para o plano. Já examinamos quase tudo. Será que há quartos secretos aqui? Sugeriu Javier, sua voz ainda soando preocupada. Nesta velha sucata? Ben sorriu. Acho que Marcos ficará muito irritado se não os encontrarmos. Ayla recuou, escondendo-se na sombra. As novas informações complicaram a situação. Agora, ela entendia que eles não tinham apenas uma ameaça externa, mas também um traidor entre eles. Mas isso não importava agora. Ela só precisava de uma coisa: o quarto de Maya, 2º andar. Ayla contornou a sala de jantar, dirigindo-se ao corredor mais distante. Ela conhecia a casa como a palma da mão. Passou 2 dias rastejando de joelhos, limpando cuidadosamente cada canto. Ela se lembrava de quais tábuas rangiam e quais não. E até sabia da existência de uma escada antiga para os empregados que não constava nas plantas oficiais. Foi essa escada que ela decidiu usar para subir. Os degraus eram estreitos e íngremes, e a escuridão era tão densa que parecia quase absoluta. Ela avançava tateando, com uma mão tocando a superfície fria e áspera da parede. No 2º andar, o corredor estava silencioso. Ela espreitou. Não havia ninguém.
O quarto de Maya ficava no final do corredor, atrás da porta mais distante. Isso a incomodava. Significava que ela teria que passar pelo escritório e pelo quarto de Alistair. Ela deu o primeiro passo no tapete felpudo. Silêncio. Segundo. Terceiro. Seu coração batia tão forte que parecia que toda a casa poderia ouvi-lo. Ao chegar ao quarto de Maya, Ayla viu que a porta estava entreaberta. Ela espiou para dentro. O quarto estava uma bagunça. As gavetas estavam abertas, os brinquedos espalhados pelo chão. Eles já estavam aqui. Ela correu para a cama. Na mesinha de cabeceira, perto do abajur em forma de estrela, estava ele, um pequeno inalador azul. Ela o pegou nas mãos e o plástico frio queimou desagradavelmente sua palma. Objetivo alcançado. Restava voltar. Ela já queria sair, quando de repente ouviu passos. Passos pesados e seguros se aproximavam pelo corredor. Era Marcos. Ela o reconheceu pelo andar. Não havia como fugir. Esconder-se no quarto de Maya era perigoso. Ele iria verificar lá primeiro. Restava apenas uma porta, o escritório de Alistair. Ayla correu pelo corredor e puxou a maçaneta da porta. Ela se abriu silenciosamente. Ayla deslizou para dentro e a fechou cuidadosamente, deixando uma pequena fresta. A chave estava na fechadura. Sua respiração ficou ofegante. Marcos passou sem parar por um segundo. Seu caminho levava ao quarto de Maya. Ayla sentiu um suor frio escorrer pelas suas costas. Ela estava em uma situação sem saída. Ayla olhou para trás. O escritório, assim como o quarto de Maya, havia sido cuidadosamente revistado. Havia papéis espalhados pelo chão e livros caídos das prateleiras. A mesa de Alistair estava uma bagunça. Entre os documentos espalhados, Ayla viu uma pasta com o logotipo de uma empresa cujo nome lhe era vagamente familiar. Venture Alliance. E naquele momento, ela se lembrou. De manhã, ao levar o lixo para fora, ela viu um jornal velho. Havia um artigo sobre um escândalo corporativo. Ela não leu o título Venture Alliance contra Sterling Group até o fim, mas se lembrou dele. O olhar de Ayla caiu sobre uma foto virada em uma moldura prateada. Nela apareciam Alistair sorridente e outro homem, apertando fortemente as mãos um do outro. Ayla olhou mais de perto para a foto. O olhar do segundo homem lhe pareceu familiar. Mesmo por trás da máscara, ela reconheceria sem erro seu olhar pesado e penetrante. Era Marcos. Tudo se encaixou. O telefonema de Alistair. Sua voz traía raiva. Você não receberá um centavo sequer. Não era um roubo comum. Era vingança. Marcos não era apenas um ladrão. Ele era um ex-companheiro. De repente, a voz de Marcos soou pelo rádio. Ben, Javier, disse ele. Venham até mim no segundo andar. Não percam tempo. Ayla ficou parada, esperando. Algo havia mudado. Ela ouviu duas pessoas subindo a escada. O que aconteceu, chefe? Perguntou Ben. Descobri uma coisa, respondeu Marcos, sua voz vindo de trás da porta. Quando entramos, Croft estava no quarto, mas ele guarda o protocolo aqui, no cofre, atrás do quadro. Ayla sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Eles estavam a poucos metros dela. Bem, o que vamos esperar? Ben rosnou com raiva. Vamos arrombar. Não é necessário, disse Marcos calmamente. Eu sei o código. O barulho audível de passos se aproximando da porta do escritório fez seu coração parar. Bem diante de seus olhos na fechadura, a chave começou a girar lentamente. A chave na fechadura. Tudo acabou. Ayla correu para o canto mais escuro do escritório, atrás de uma enorme poltrona de couro. Ela se enrolou em uma bola, desaparecendo na sombra. Seu cérebro procurava freneticamente uma saída, mas não encontrou nenhuma. A porta se abriu, mas não foi Marcos quem entrou na sala. Era Ben, sozinho. Chefe, está tudo limpo, gritou ele em direção ao corredor. Vamos lá. Olhe com atenção, disse Marcos. Ela pode estar escondida em qualquer lugar. Enquanto isso, vou verificar o cofre. Ben entrou na sala
iluminando lentamente os cantos com uma lanterna. Ele era imponente, com quase 2 metros de altura e um pescoço forte como o de um touro. Ayla observou enquanto ele chutava com desdém uma pilha de papéis. Ele não conseguia acreditar que ela estava ali. Para ele, ela continuava sendo apenas uma mulher assustada, e esse foi seu erro fatal. Ayla tinha apenas alguns segundos, enquanto Marcos estivesse ocupado com o cofre. Era sua última chance. Seu olhar caiu sobre a mesa. Perto da borda havia um pesado peso de papel de mármore verde. Ben virou-se para que o feixe de luz iluminasse as estantes de livros. Naquele momento, Ayla deslizou habilmente para fora da cadeira. 2 passos suaves, e ela já tinha agarrado o peso de papel. Ben sentiu o movimento e começou a virar-se, mas já era tarde demais. Ela bateu-lhe com força na nuca. De dor e raiva, ele gritou, mas conseguiu se manter em pé. Virando-se, Ayla viu seu rosto tomado pela fúria. Uma faca brilhou em sua mão. "Sua criatura!" ele sussurrou. "Eu vou te..." De repente, ele se lançou sobre ela. Ayla saltou para trás e a faca passou zunindo por onde ela estava. Ela jogou o peso de papel nele, mas ele o desviou habilmente com a mão. O homem era muito forte e rápido. Ela correu para a mesa, procurando desesperadamente algo com que pudesse se defender. Ben se aproximava, sorrindo amplamente. Ele gostava dessa sensação de poder. "Você está presa, ratinha", disse ele. "Agora vamos começar a brincar." Ele repetiu seu ataque. Ayla se esquivou e a lâmina da faca se cravou profundamente na mesa polida. Por um segundo, ela ficou presa. Foi exatamente esse segundo que ela precisava. Ela pegou uma faca afiada para abrir cartas do suporte. Não era uma arma, parecia mais uma agulha, mas era a única coisa que ela tinha à mão. Ben tirou a faca da mesa com um palavrão e se lançou sobre ela novamente. Uma dança mortal se desenrolava no escritório. Ele atacava, ela se defendia, esquivando-se de seus golpes. Ela era mais rápida e ágil, mas ele tinha mais força. Um único golpe dele poderia ser o último. "Cansada de correr?" perguntou ele com um sorriso irônico. Ele se lançou para a frente e, dessa vez, Ayla não recuou. Ela foi ao seu encontro e ele, brandindo a faca, apontou-a para o peito dela. Ayla, por sua vez, colocou o antebraço esquerdo no caminho do golpe. Uma dor aguda e ardente perfurou sua mão. A faca perfurou o tecido grosso da jaqueta e penetrou em seu corpo. Ayla gritou, mas não o deixou escapar. Ela interceptou sua força, virando o braço e segurando a lâmina, e no mesmo instante o golpeou com a faca de cartas no pescoço, um pouco abaixo da orelha. Ben congelou. Seus olhos arregalaram-se de espanto. Ele olhou para ela, depois para a fina lâmina saindo de seu pescoço. A tentativa de dizer algo ficou presa em sua garganta, apenas um som rouco saiu de sua boca. Ele recuou mais uma vez e caiu no chão, derrubando uma pequena mesa. Alistair abriu os olhos lentamente com apreensão. Ao vê-la, seu rosto se contorceu de... Ayla tirou a faca da mão. O sangue jorrou, encharcando a manga. O cheiro de sangue e medo se misturou no ar, enchendo a sala. Ela olhou para a ferida sangrando e o mundo ao seu redor começou a ficar embaçado. A dor a atingiu com tanta força que ela perdeu a consciência. Ela não era invulnerável. Ela era uma pessoa comum. De repente, o silêncio foi quebrado pelo barulho do rádio preso ao cinto de Ben. "Ben, o que está acontecendo?" A voz exigente de Marcos soou. "Informe-me sobre a situação. Estou indo para aí." Cada passo era uma tortura. Ayla pressionava o ferimento no braço, mas o sangue não parava de jorrar, deixando manchas escuras no tapete claro. Ao chegar à escada de serviço, ela começou a descer. A tontura aumentava e um zumbido rugia em seus ouvidos. "Não posso perder a consciência, nem aqui, nem agora." Ao chegar à porta da adega, ela sentiu as mãos começarem a tremer e mal conseguiu fazer o sinal combinado. 3 curtos, 1 longo.
A trava do outro lado não se moveu imediatamente. Ayla, pálida e coberta de sangue, apoiando-se pesadamente na parede, estava parada na soleira da porta, seu corpo tomado pelo terror. "Meu Deus", murmurou ele, "o que fizeram com você?" "É só um arranhão", sussurrou ela, tentando fingir que sorria, mas em vez de um sorriso, saiu apenas uma careta de dor. "Preciso do inalador." Ela estendeu-lhe um pequeno frasco azul de plástico. Ele o pegou como se fosse um artefato inestimável e imediatamente correu para Maya. A menina inalou o remédio avidamente e sua respiração se estabilizou quase instantaneamente. Ayla, sem forças, deslizou pela parede até o chão frio de pedra. Ela olhou para o braço ferido. Era profunda. "Preciso fazer um curativo", sussurrou Ayla, mal conseguindo conter a fraqueza. Ele voltou para ela e o medo e a arrogância desapareceram de seus olhos. Restavam apenas confusão e algo parecido com culpa. Eu não sei como isso aconteceu", confessou Alistair. "Precisamos de água, bandagens." "Não há água", disse Ayla, acenando com a cabeça para as prateleiras de vinho. "Pegue algo forte e um pano limpo." Alistair ficou paralisado por um segundo. Em seguida, dirigiu-se decididamente à prateleira, pegou a garrafa do uísque mais caro e, com um único movimento, quebrou o gargalo na borda da prateleira. Ao voltar, ele se ajoelhou diante dela e olhou fixamente para o ferimento. "Isso vai doer", avisou ele. "Eu entendo." Cuidadosamente, ele derramou o uísque sobre o ferimento. Ayla cerrou os dentes, tentando conter um grito. A dor era insuportável, como se uma barra em brasa tivesse sido enfiada em seu braço. Então, sem pensar duas vezes, ele desabotoou sua camisa branca, que custava mais do que Ayla ganhava em um mês inteiro, e cortou um pedaço longo dela. Ele enfaixou o braço dela com cuidado, mas sem muita habilidade. Os rostos deles estavam tão próximos que ela sentia a respiração dele em sua pele. Pela primeira vez em todo o tempo em que se conheciam, eles não eram patrão e empregada, mas simplesmente duas pessoas que se encontravam em uma situação perigosa. "Marcus", ele disse baixinho, concluindo seu discurso. "O nome dele é Marcus Vance. Ele era meu sócio." Ayla ficou em silêncio, permitindo que ele se expressasse. "Nós construímos uma empresa juntos, mas ele era excessivamente implacável. Ele queria passar por cima das pessoas, usar as pessoas. Eu não conseguia trabalhar assim. Comprei a parte dele, comprei honestamente, mas o mercado mudou e ele perdeu tudo. Agora ele me culpa por tudo." "E quanto ao protocolo?" ela perguntou baixinho. Alistair baixou os olhos. "Enquanto relaxava, preparei os documentos, materiais que o comprometem, para o caso de ele tentar me prejudicar. É minha proteção. Ele acredita que, com esses papéis, conseguirá restaurar sua reputação e recuperar o dinheiro. Mas ele está enganado. Esse protocolo vai destruir a ambos." Ele ficou em silêncio, fixando o olhar em seu braço enfaixado. "Desculpe-me", sussurrou ele. "Nada disso deveria ter acontecido. Você está aqui por minha causa." "Nós dois estamos aqui por sua causa", ela objetou. "Mas agora isso não importa mais. O importante é como vamos sair daqui." Seguiu-se um silêncio ensurdecedor. Marcus descobriu o corpo de Ben. Ayla sabia disso. Ela sentia ondas de raiva emanando dele, como se fossem físicas. Agora ele entendia. Diante dele não estava apenas uma mulher assustada. Ele entendeu que ela era uma verdadeira lutadora. E isso mudava radicalmente a situação. Passaram-se 1, 2, 5 minutos. O silêncio era opressivo, sufocante, enlouquecedor. "O que está acontecendo?" sussurrou Alistair. "Por que ninguém está nos procurando?" "Na opinião dele", disse Ayla, "ele está mudando de plano." De repente, ouviu-se um estalo alto, seguido por um chiado que ressoou por toda a casa. Marcus ligou o sistema de comunicação interna, que parecia funcionar com uma fonte autônoma.
Sua voz, transmitida pelos alto-falantes, penetrou em todos os cantos da mansão. O tom calmo, quase amigável, de sua fala inspirava ainda mais terror. Alistair, meu velho amigo, sei que você está me ouvindo. Ele começou. Encontrei meu amigo Ben. Ele morreu. Sua concubina, ou como quer que se chame, revelou-se muito competente. Devo admitir que estou impressionado. Ele fez uma pausa. Mas sabe o que mais descobri? Sua voz ficou mais baixa, mais suave. Encontrei um pequeno pássaro de madeira, uma bugiganga muito bonita. Provavelmente caiu do bolso da nossa amiga comum quando ela estava com pressa. Ayla sentiu o coração parar. O pássaro era um presente de Maia. Eu entendo o que esse pássaro significa para sua filha, Alistair, continuou Marcus. Lembro-me de sua esposa esculpindo-o. Ela passava os dias sentada na varanda, trabalhando em um pedaço de madeira. Era uma mulher maravilhosa. É uma pena que ela tenha escolhido justamente você. Não dê atenção a ele, sussurrou Ayla, percebendo que o rosto de Alistair empalideceu. Eis a minha proposta, Alistair. A voz de Marcus adquiriu um tom severo. Você vem até mim sozinho e me entrega o protocolo. Só então, talvez, eu deixe essa passarela em paz. Caso contrário, um estalo seco, amplificado pelos alto-falantes, ecoou no ar, como se um galho seco tivesse se partido. Maia, que até então permanecia em silêncio, gritou. É a asa, declarou Marcus, seco e impiedoso. Ela se partiu assim, sem mais nem menos. Você tem 1 minuto, Alistair, para sair daqui. Caso contrário, vou destruir este pássaro em pedacinhos. E depois vou encontrar vocês dois. E acredite em mim, da próxima vez não serei tão gentil. O tempo começou. Maia começou a chorar desesperadamente. Não era apenas um soluço, mas um choro alto e angustiante, como o de uma criança privada de seu último consolo. Alistair a abraçou, seu rosto distorcido por uma mistura de raiva e impotência. Seu canalha, ele sussurrou. Ele está usando a memória da minha esposa contra mim. Ayla observava os dois. A dor na mão agora parecia insignificante em comparação com o que a dominava. Ela percebeu que não podia mais se esconder. O tempo de se esconder havia acabado. A guerra havia começado. Precisamos fazer alguma coisa, ela declarou levantando-se do chão. Desistir? Sair? Alistair sorriu amargamente. Não. Ayla olhou diretamente nos olhos dele. A dor e a fraqueza recuaram, dando lugar a uma determinação fria. Vamos lutar. Lutar? Alistair olhou para ela com surpresa. Como assim? Ele está armado. Nós somos 3, e 2 de nós são uma mulher ferida e uma criança. Essa é a nossa vantagem, disse Ayla calmamente. Ele acha que você vai sair sozinho. Ele não tem medo da ideia de que vamos agir em conjunto. Ela se aproximou dele. Sua voz era baixa, mas cada palavra que dizia soava firme. Ele quer que você vá embora. Tudo bem, você vai embora. O quê? Exclamou ele, recuando. Isso é suicídio. Não, será uma manobra de distração, disse ela. Você não vai até ele. Você vai para a sala de estar principal. Você vai ganhar tempo, conversar com ele, gritar, acusar, tudo o que for preciso para que ele preste atenção em você, para que ele se aproxime de você. E você? Ele perguntou. Eu vou cuidar do Javier. Ele é o mais fraco deles. Ele tem medo. Vou neutralizá-lo. E então ficaremos nós 2 contra 1. As chances se igualarão. Alistair olhou para ela, para o rosto pálido e a bandagem ensopada de sangue, e não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. O plano era claramente insano. Mas ele viu tanta convicção no olhar dela que seu próprio medo começou a diminuir. Não sou um guerreiro, confessou ele com franqueza. Não sei o que fazer. Você não deve lutar, disse Ayla. Você precisa se transformar.
assumir o papel de um homem abatido, assustado, disposto a tudo pela filha. Afinal, você é um bom ator, Sr. Croft, não é? Você passou a vida inteira interpretando o papel de um homem forte e influente. Agora você precisa interpretar o oposto disso. As palavras dele foram como um soco no estômago. Ela estava certa. Toda a sua vida tinha sido uma grande encenação. E depois? Perguntou ele. Suponhamos que eu o distraia. Suponhamos que você derrote Javier. O que faremos depois? Ayla examinou a adega e seu olhar caiu sobre um enorme suporte de ferro forjado para garrafas. Quando eu der o sinal, disse ela, você precisará derrubar a estante de vinho sobre ele, aquela que fica na entrada da sala de estar. Isso me dará alguns segundos preciosos, o suficiente para... Sinal? Que sinal? Perguntou ele confuso. Ayla pensou por um momento. Eu direi Maia. Assim que você ouvir, entre em ação. Você terá apenas uma chance. Alistair olhou para sua filha, que ainda chorava baixinho em seus braços. Então, seu olhar voltou-se novamente para Ayla, para essa mulher incomum e silenciosa que invadiu seu mundo e o transformou de forma irreconhecível. Ele não entendia quem ela era, mas tinha certeza de que naquele momento ela era sua única chance. Tudo bem, disse ele. Sua voz já não tremia, soava determinada. Eu farei isso. Lembre-se, lembrou Ayla, aproximando-se da porta do porão. Sua tarefa é ganhar tempo. Converse com ele o máximo possível. Ela abriu ligeiramente a porta e espiou para fora. O corredor estava vazio. Vá, sussurrou ela. Eu vou atrás de você. Alistair respirou fundo. Entregou a Maia adormecida a Ayla, que a colocou em um lugar seguro no canto da adega, e saiu da escuridão da adega para a penumbra da casa. Ele levantou as mãos em sinal de que não estava armado. Marcos! Gritou ele. Suas palavras ecoaram na casa vazia. Estou aqui! Eu me rendo! Chega! Alistair avançou lentamente em direção à sala de estar principal. Cada passo seu ecoava na silêncio reinante. Ele se sentia como um ator que subiu a um palco vazio, diante de uma plateia invisível, mas mortalmente perigosa. Aile, como uma sombra, deslizou para fora da adega atrás dele, colando-se à parede. A dor na mão era aguda, mas a adrenalina ainda não permitia que ela se rendesse completamente a ela. Marcos apareceu na sombra perto da escada. Ele não se apressava. Na mão, ele segurava uma pistola, apontada com precisão para o peito de Alistair. Finalmente, disse ele com um sorriso. Achei que você tivesse decidido deixar a última lembrança da sua esposa sem qualquer proteção. Onde está o protocolo? Eu vou entregá-lo a você, disse Alistair, tentando dar à sua voz um tom trêmulo de desespero. Ele parou no meio da sala. Mas primeiro solte-nos. Prometa que não fará mal à minha filha. Marcos deu uma gargalhada. Alistair, você é sempre tão ingênuo. Você realmente acha que eu vou simplesmente ir embora depois de tudo isso? Depois que sua namorada fez isso com o meu pessoal? Ela é apenas uma faxineira. Ela ficou com medo. Alistair, desesperado, levantou a voz. Ela não sabia o que estava acontecendo. Enquanto eles conversavam, Ayla se movia silenciosamente. Como um gato, ela se movia sem fazer barulho. Seu alvo era Javier, que, em sua opinião, estava por perto, provavelmente protegendo seu chefe. Ela contornou a sala de estar pelo corredor externo, seguindo os sons da conversa deles. Não me minta, Croft, gritou Marcos. Eu a vi. Alguém como ela não trabalha como faxineira. Quem é ela? Sua guarda-costas? Ela não tem nada a ver com isso, gritou Alistair. A culpa é toda minha. Eu te destruí, eu mesmo. Ela não deveria estar aqui. Ayla parou na porta da sala de jantar. Lá dentro, ela o viu. Javier estava parado na sombra, segurando com força um taco de beisebol nas mãos. Seu rosto estava pálido, seus olhos se moviam assustados.
Ele olhava para Marcus e Alistair, como se não percebesse mais nada ao seu redor. Ayla pegou um pedaço do vaso quebrado do chão. Era impressionantemente pesado e afiado. Respirando fundo, ela decidiu: preciso distraí-lo, pelo menos por um momento. O pedaço voou para o outro lado do corredor e ricocheteou na parede com um barulho alto. Javier estremeceu e, assustado, virou-se para a origem do som. "Quem está aí?" sussurrou ele, preocupado. Um segundo foi suficiente. Ayla saiu correndo da esquina sem tentar bater. Ela se jogou contra ele com todo o corpo, aproveitando seu susto e perda de equilíbrio. A surpresa do ataque por aquele lado o deixou confuso. Os dois caíram no chão e o taco voou para longe com um estrondo. Javier não era tão forte quanto Ben, mas o medo o dominou. Ele resistiu desesperadamente, arranhou, tentou pedir ajuda. Ayla pressionou a mão sobre sua boca. "Fique quieto", sussurrou ela em seu ouvido. "Se você gritar, vou fazer você sofrer." O horror dilatou seus olhos. Ela viu como ele estava abalado. "Onde está a arma de Marcus?" perguntou ela rapidamente. "Ele tem apenas uma?" Javier acenou com a cabeça, contorcendo-se de dor. "Tudo bem", ela respondeu e deu-lhe um golpe curto e preciso na têmpora. O homem imediatamente perdeu a consciência. Na sala de estar, a conversa chegou ao clímax. "Você destruiu minha vida, Alistair", gritou Marcus. "Você me tirou tudo. Eu te dei uma chance", rebateu Alistair. "Mas você queria mais. Você precisava do poder a qualquer custo." Ayla se levantou. Sua cabeça doía e girava devido à tensão. Um estava pronto. Faltava apenas mais um. O mais perigoso. Escondida atrás da esquina, ela espiou. Marcus estava de costas para ela, totalmente concentrado na discussão com Alistair. De repente, Marcus ficou em silêncio, como se tivesse sentido algo. Lentamente, ele começou a virar a cabeça. "Javier?" perguntou ele. "O que aconteceu? Por que está tão silencioso?" Naquele momento, ficou claro para ele. Ele havia sido enganado. E fazendo algo que Ayla não previu, ele não se dirigiu a Alistair. Em vez disso, ele se virou bruscamente e correu para o escritório. "O protocolo!" exclamou ele. "Eu mesmo vou buscá-lo." Ayla correu atrás dele. A batalha final era inevitável. Marcus entrou no escritório como um furacão. Ele correu com tanta força em direção à parede, onde havia um grande quadro com uma paisagem marítima, que o arrancou do prego com um único movimento. Um cofre se abriu na parede. "Eu disse que sabia o código, Alistair", ele proclamou, digitando habilmente os números. Alistair correu para o escritório atrás dele. "Marcus, pare! Esses papéis vão te destruir! Eles vão te destruir!" gritou Marcus, sem parar de trabalhar na fechadura. "E a mim, uma nova vida." Nesse momento, Ayla apareceu na porta do outro lado da sala. Ela respirava com dificuldade, pressionando o braço ferido contra o lado do corpo. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com fogo furioso. Marcus ficou entre eles, como se tivesse caído em uma armadilha. Ele se virou e a viu. Sua expressão mudou de raiva para surpresa. "Aí está você", sussurrou ele. Decidiu mostrar o rosto, afinal. Ele levantou a arma e apontou para Ayla. "Não me importa quem você é", disse ele. "Isso não importa mais. Sabe o que eu vejo? Vejo em você o meu reflexo. Um soldado. Uma arma nas mãos de pessoas ricas. Ele paga para você proteger seus segredos obscuros. E não me ofereceu nada em troca. Essa é a diferença entre nós." "Você está errado", Ayla objetou baixinho. "A questão é que você veio aqui para levar, e eu estou protegendo." "Protegendo ele?" Marcus acenou com a cabeça em direção a Alistair. "Esse mentiroso e ladrão? Não me faça rir. Você está apenas cumprindo ordens, como um cão de guarda." "Cão de guarda." Essas palavras a atingiram como um tapa. Quantas vezes ela já as tinha ouvido antes? Quantas vezes ela mesma repetiu essas palavras depreciativas?
Ela cumpria ordens sem pensar, e isso levou a uma catástrofe inevitável. Não, ela disse com mais firmeza. Não estou defendendo ele, mas sua filha. Essa frase simples foi decisiva. Ela não agiu por ordem, nem por dever de serviço. Ela lutou porque a menina que lhe deu o pássaro de madeira precisava de proteção. Foi um ato independente e consciente, e pela primeira vez em muitos anos. Nesse momento, o cofre se abriu com um clique. Marcus, sem tirar a arma de Alistair com a mão livre, tirou dele uma pasta fina com documentos. É isso. Ele sorriu solenemente. O fim da sua era, Alistair. Alistair olhou para Ayla, depois para Marcus. Você está certo, Marcus, sussurrou ele. Em todos os aspectos. Eu estava errado. Agi de forma desonrosa com você. Mas, por favor, não os envolva nisso. Essa confissão foi uma surpresa para Marcus. Ele estava preparado para tudo. Ameaças, súplicas, mas não para isso. Por um segundo, ele se distraiu. Ayla se lançou para a frente, mas não em direção à arma. Ela empurrou com força a grande escrivaninha. A pesada mesa de carvalho com rodinhas bateu nas pernas de Marcus, e ele perdeu o equilíbrio. Como resultado, o tiro da arma perfurou o teto. Ayla se aproximou. Com a força de seu braço saudável, ela bateu em seu pulso. A arma escapou de seu aperto enfraquecido e rolou para o canto. Outro golpe, desferido por ela no plexo solar, fez com que ele se curvasse ao meio, ofegando. Tudo parecia ter acabado, mas Marcus estava desesperado. Ele levantou a pasta como se fosse uma espada e bateu no braço ferido de Ayla. A dor forte a cegou e ela recuou. De repente, uma pequena figura apareceu na porta do escritório. Era Maya. Acordada pelo tiro, ela seguiu o som das vozes. Papai? Ela sussurrou preocupada. Marcus a viu. Em seus olhos brilhou uma última e desesperada centelha de esperança. Ele não correu para a arma, mas para a menina. Pegando-a nos braços, ele a apertou contra si. Da mesa mais próxima, ele jogou fora a moldura quebrada e pegou o maior pedaço de vidro. Não se aproxime! Gritou ele, colocando o vidro afiado na garganta de Maya. Nem um passo, ou eu a mato. Tudo ficou parado. Um silêncio sepulcral reinava no escritório, quebrado apenas pela respiração assustada de Maya e pela respiração pesada de Marcus. O pedaço de vidro em sua mão brilhava na luz fraca. Ayla e Alistair não se moviam, como se estivessem petrificados. Qualquer movimento imprudente poderia ser fatal para a menina. Marcus, solte-a, disse Alistair calmamente. Ele deu um passo lento à frente, levantando as mãos. Você conseguiu o que queria. Você tem o protocolo. Agora vá embora. Ir embora? Marcus riu histericamente. Você acha que eu posso simplesmente ir embora? Sua amiga matou meu amigo. Foi em legítima defesa, respondeu Ayla, afastando-se um pouco, tentando escolher uma posição mais vantajosa para atacar. Você invadiu a casa de outra pessoa. Cale a boca, gritou ele, pressionando o vidro com ainda mais força contra o pescoço de Maya. A menina tremeu e soluçou baixinho. Toda a culpa é sua, Alistair. Você me forçou a fazer isso. Ayla nunca tinha visto tanta dor nos olhos do pai. Toda a sua riqueza, todo o seu orgulho, todo o seu poder, tudo isso desapareceu naquele momento. Nos olhos de Alistair restava apenas o vazio, e ele era apenas um pai com medo de perder a filha. Ele tomou uma decisão. Você está certo, ele respondeu, dando mais um passo à frente. Eu sou o culpado por tudo isso, e vou responder por isso. Ele olhou para a pasta com o protocolo que Marcus ainda segurava na mão. Esses documentos, disse Alistair, eles não vão lhe trazer um novo começo, Marcus. Eles vão levar você junto comigo para o fundo do poço. Eles contêm provas não apenas das suas ações, mas também das minhas. Devolva-os para mim. Para você destruí-los? De jeito nenhum, sibilou Marcus. Não. Alistair balançou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de seu antigo parceiro.
Vou me entregar à polícia. Vou confessar minha culpa e vou para a prisão. Você terá o que deseja. Você verá tudo desmoronar para mim. Não era isso que você queria? Marcus duvidava. A proposta era tentadora demais para ser verdade. Ver o poderoso Alistair Croft humilhado e condenado parecia-lhe ainda melhor do que qualquer recompensa. Deixe-a viver, repetiu Alistair. Ela não tem culpa disso. Ele deu o último passo, reduzindo a distância a um mínimo crítico. Estava tão perto que quase podia tocar Marcus. Nesse momento, ele fez algo inesperado. Não se esticou para pegar a arma ou a pasta. Ele olhou para Marcus com simpatia e disse baixinho: Sinto muito, Marcus. Sinto muito que tudo tenha acabado tão triste. Ele o abraçou. Um simples gesto humano deixou Marcus atordoado. Ele ficou paralisado por um momento, e seu aperto em Maya afrouxou. Ela aproveitou a fração de segundo. Ela se lançou para a frente. Ela não quebrou o vidro. Ela agarrou a mão de Marcus, torcendo-a em uma posição antinatural. Ele gritou de dor e o caco caiu de seus dedos. No mesmo instante, ela empurrou Maya para o lado em direção ao pai. Alistair pegou a filha, protegendo-a com o próprio corpo. Ayla desferiu o golpe final e decisivo em Marcus. Ele caiu de joelhos e depois tombou de lado, definitivamente derrotado. Na silêncio que se seguiu, só se ouvia Maya chorando e os três adultos respirando com dificuldade. Ayla se sentou no chão, encostada na parede. Suas forças a abandonaram completamente. Ela olhou para Alistair, que embalava sua filha. Havia lágrimas em seu rosto. E naquele momento, ouviu-se ao longe o som que eles esperavam há tanto tempo. O som fino e crescente das sirenes da polícia. A salvação estava próxima. Mas a que preço? As luzes piscantes dos carros da polícia inundavam a sala com luz azul e vermelha. A casa, que até pouco tempo atrás era silenciosa e majestosa, agora estava cheia de agitação. Vozes de policiais, barulho de rádios, passos de pessoas uniformizadas. Ailey e Alistair estavam sendo atendidos por paramédicos. O ferimento em seu braço era grave, mas não fatal. Alistair teve mais sorte, alguns hematomas e escoriações. Mayu, enrolada em um cobertor quente, era examinada por um médico particular. Ela não tinha ferimentos físicos, mas seus olhos olhavam para o vazio. Alistair, ignorando os protestos dos médicos, aproximou-se do detetive que comandava a operação. "Quero fazer uma declaração", disse ele com firmeza. Ele contou tudo, sobre Marcus, sobre o passado deles, sobre o protocolo. Ele não mentiu nem uma vez e não tentou se eximir da culpa. Quando o detetive perguntou sobre Ailey, Alistair olhou para ela do outro lado da sala. "Essa mulher é uma heroína", disse ele. "Ela salvou a minha vida e a da minha filha. Ela trabalhava para mim como faxineira. Não sei mais nada sobre ela." Mais tarde, já no hospital, depois de terem os dois os ferimentos suturados, foram colocados na mesma enfermaria. A noite estava chegando ao fim, e os primeiros raios de sol tímidos penetravam pelas persianas. "Obrigado", disse Alistair, quebrando o silêncio. Ayla, que estava deitada na cama ao lado, virou a cabeça. "Não tem por que me agradecer." "Tem sim", insistiu ele. "Você nos salvou, embora não fosse obrigada. Depois do jeito que eu tratei você..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Eu quero ajudá-la. Qualquer quantia. Posso garantir sua segurança pelo resto da vida. Considere isso um pagamento pelo silêncio e pela gratidão." Ayla olhou para ele por um longo tempo, estudando-o. Não havia mais arrogância em seus olhos, apenas cansaço e sincero arrependimento. "Não preciso do seu dinheiro, Sr. Croft", ela respondeu baixinho. "Mas eu tenho que fazer algo por você", ele exclamou. "Tudo bem", ela sorriu levemente. "Não recusarei sua ajuda, mas preciso de outra coisa. Qualquer coisa. Preciso de uma boa recomendação", disse ela. "E talvez
da ajuda dos seus advogados para resolver alguns problemas do meu passado. Quero obter uma licença. Alistair olhou para ela com surpresa. Licença? Para quê? Detetive particular? Guarda-costas? Ayla balançou a cabeça. Não, para o cargo de instrutora. Ela queria dizer mais alguma coisa, mas naquele momento a porta da sala se abriu e o médico entrou. Sr. Croft, senhorita. Desculpe, não sei seu nome. Ele se dirigiu a Ayla. Como você está se sentindo? A conversa foi interrompida. O mistério de sua futura profissão permaneceu no ar, misturando-se com o cheiro de antissépticos e a frescura do amanhecer. 6 meses se passaram. A chuva de outono batia nas janelas do ginásio. Lá dentro estava quente e claro. 15 mulheres de diferentes idades estavam em pé sobre colchonetes macios. À sua frente, vestindo uma camiseta cinza simples e calças esportivas, estava Ayla. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo e um sorriso calmo e confiante brilhava em seu rosto. O importante não é a força, disse ela, mostrando mais uma técnica. O importante é a confiança. Saber que você pode se defender. O medo não vai a lugar nenhum, mas você pode aprender a controlá-lo. Após o incidente na mansão, Alistair cumpriu sua palavra. Seus advogados ajudaram Ayla a lidar com as sombras de seu passado relacionadas ao serviço militar, que terminou em tragédia e do qual ela fugiu. Ele usou seus contatos para ajudá-la a abrir este centro, um centro de ajuda a mulheres vítimas de violência. Lá, Ayla ensinava-as não a lutar, mas a se defender. Ela usava suas habilidades odiosas para dar esperança a outras pessoas. Depois da aula, quando todos foram embora, ela ficou sentada em seu pequeno escritório, tomando chá. O telefone tocou. Na tela apareceu Maia. Oi, campeã, disse Ayla calorosamente. Oi, Ayla. Ouviu-se uma voz infantil alegre no telefone. Adivinha só, meu pai me comprou um cachorrinho. O nome dele é Squawky Two. Ayla riu. Que notícia maravilhosa. Só não se esqueça de limpar os dejetos dele. Eu me lembro, Maia assegurou. Papai diz que isso ensina responsabilidade. Agora ele fala o tempo todo sobre responsabilidade. Quando você virá nos visitar? Em breve, prometo. Eles conversaram um pouco mais, e no final da ligação, Alistair pegou o telefone. Sua voz estava diferente, calmo e caloroso. Olá, Ayla. Olá, Alistair, ela respondeu. Eles já faziam tempo que se tratavam pelo nome, mas às vezes, por velho hábito, se dirigiam um ao outro de maneira formal. Só queria agradecer, ele disse, por tudo. Eu é que devo agradecer a você, respondeu ela com sinceridade. Você me deu uma chance. Nós dois demos uma chance um ao outro, disse ele, e parece que conseguimos aproveitá-la. Ela desligou o telefone e olhou pela janela. A chuva havia parado. Um arco-íris surgiu sobre a cidade. Ayla tomou um gole de chá. Ela não era mais uma vítima fugindo do passado. Ela também não era uma arma sem alma. Ela havia encontrado seu lugar. Ela havia conquistado o controle sobre sua vida. E pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia medo ou ansiedade, mas uma profunda e vibrante tranquilidade.